Muito bem, irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão conosco aqui nesta noite, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 9. Gênesis 11, de 1 a 9, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem, os tijolos sirvam-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, queridos? Muito bem, esse capítulo de número 11, principalmente esse início do capítulo de número 11, ele é um marco para a história da Bíblia, é um marco para a história humana, porque a partir deste momento as nações elas são criadas, as nações começam a ser construídas, edificadas, espalhadas pelo mundo todo. Então aqui nós temos até esse capítulo de número 11, como os historiadores, os estudiosos da Bíblia falam, que nós temos a história da humanidade, e a partir do capítulo 12, a história do povo de Deus, onde Deus vai pensar ali, dentre esses povos que foram espalhados por toda a superfície da terra, ele vai pensar uma família, para que dali, daquelas famílias, seja a semente de uma grande nação. Então esse capítulo 11, essa narrativa, o povo deixa de ser uma nação única para se tornar inúmeras nações espalhadas aí por toda a face da terra. E nós não temos aqui apenas a questão das línguas que vão ser diferenciadas, mas ao mesmo tempo que você tem línguas diferenciadas e locais geográficos diferentes onde cada um vai habitar, entende-se que aqui também começam a se formar as diversas culturas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história, ao longo do tempo. Isso significa, portanto, que nós temos de um só povo, de uma só nação, de uma só língua, vários povos, várias línguas, várias nações, várias culturas. Portanto, esse capítulo de número 11
é um marco para nós, é um marco para a história da humanidade. E ele então, irmãos, esse capítulo 11, no meu ponto de vista, é exatamente o inverso quando nós vamos pensar na história, quando da história da igreja, quando a igreja é constituída, ali em Atos capítulo 2, nós temos nesse capítulo 11 de Gênesis exatamente o inverso daquilo que acontece em Atos capítulo 2. Enquanto que em Gênesis capítulo 11 nós temos de uma só língua várias nações e várias línguas, ali em Atos capítulo 2 nós temos várias línguas, várias nações escutando uma pessoa que está falando de uma só língua. É exatamente o inverso do fenômeno. Aquilo que os homens proporcionam, aquilo que é resultado do pecado, a divisão, a diversidade, nós temos a união do lado daquilo que Deus cria. Enquanto que os homens criam o caos, Deus pega do caos e transforma isso em algo harmônico, em algo unitário. Então veja que é da história da palavra de Deus, a história bíblica, a história da humanidade, a importância que esse capítulo 11 tem para nós. E assim, nós queremos começar a pensar aqui, irmãos, exatamente nessa questão. Porque no capítulo 11 de Gênesis, nós temos uma resposta de Deus a uma ação do homem sem Deus. Como eu falei em Atos capítulo 2, nós temos uma resposta de Deus a uma ação de Deus exatamente inverso e contraditório àquilo que nós estávamos vendo aqui no capítulo 11. Em Gênesis capítulo 9, se vocês voltar um pouquinho atrás, no versículo 7, Deus diz assim: sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. No capítulo 11, a gente vê exatamente que a obra humana ela é contrária à obra de Deus. Por isso que eu fiz esse comparativo entre Gênesis capítulo 11 e Atos capítulo 2, para que a gente possa perceber exatamente uma ação contrária de Deus e do homem. O que é que nós temos aqui? Nós temos nesse capítulo 11, eu queria só contextualizar um pouco essa história. O que nós temos aqui é que havia, vocês vão ver aí no versículo 1, diz que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, se vocês acompanharem aí, vocês vão ver que todas as pessoas, todos os povos da terra falavam uma única língua. E eles então foram, vejam aí no versículo 2, eles partiram do Oriente, de onde estavam, e foram habitar numa planície chamada Siná, que na verdade aqui é a Babilônia. E eles foram então habitar na Babilônia. E eles então tiveram a ideia de construir uma cidade. E ao mesmo tempo de construir a cidade, eles queriam construir uma torre para chegar lá nos céus. O que é interessante aqui, irmãos, é que a ideia não partiu de uma só pessoa. A ideia não foi de uma mente brilhante que chegou para as pessoas que estavam ali, para o povo que estava ali, e começou a dizer: olha, vamos fazer aqui uma cidade, vamos construir uma torre. Não. A gente percebe pela narrativa que já estava no coração de todas as pessoas. Eu vejo aí no versículo número 3. No versículo número 3, e disseram uns aos outros, significa que eles estavam conversando entre si. Todas as pessoas que compunham aquelas pessoas ali, o povo que estava ali, tinham a mesma ideia no coração. Entende-se que ali já estavam num conhecimento tecnológico avançado, porque eles já estavam fazendo casas a partir de tijolos. Então, eles começaram a conversar e a partir do conhecimento que eles tinham, eles entenderam que poderiam construir essa torre para chegar ao céu.
Vejam aí no versículo de número 4, no início do versículo diz assim: e disseram. Então, também aqui, né, se entende que as pessoas não era uma coisa de uma só pessoa, de um líder que foi levantado, que surgiu ali, mas as pessoas que compunham ali tinham essa mesma ideia. E o que é que acontece? Quando todos eles se reuniram e concordaram em fazer aquilo que tinha no coração, Deus reage imediatamente àquela rebeldia que o povo estava ali querendo fazer. Tá? Então, no versículo 5 e 6, a gente vê aí a reação de Deus a essa iniciativa dessas pessoas que compunham ali essa cidade, né, que construíram ali na Babilônia. Tá? Então, o que eu quero pensar com os irmãos, nesse texto, a partir desse texto, pensar qual é a motivação dos homens aqui, qual foi a motivação de Deus na reação a essa iniciativa dos homens, e qual foi o resultado do pecado aqui instalado no coração desses homens. Então vamos lá, me acompanhe, a motivação dos homens. Quando nós olhamos para as motivações humanas, a gente logo percebe que a motivação humana ela está ligada a interesses, exclusivamente a interesses pessoais, voltados para si mesmo. Aqui em ensinar, quando as pessoas se reuniram, a gente percebe que haviam duas motivações no coração daquelas pessoas. E vejam aí versículos em Gênesis 11, 4, que a gente então vai entender qual era a motivação que estava no coração deles. Em Gênesis 11, 4 diz: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então se percebe aqui que haviam duas motivações no coração daquelas pessoas. A primeira motivação era se tornar célebres, se tornar famosos. Talvez se naquela época tivesse o livro dos Guinness, né, eles se tornariam, sendo escrito, né, o nome deles nesse livro, porque estariam construindo a torre mais alta, né, que existiria naquela época e chegaria ali ao céu. Hoje nós temos várias disputas entre as nações, né, quem já ouviu falar, existem torres altíssimas, cada uma mais alta do que a outra. Dubai está fazendo a mais alta, a nação tal mais alta. Então a gente está vendo por aí essa disputa de quem constrói a torre mais alta, né? Mas naquela época os homens já queriam fazer isso, já queriam entrar para a celebridade, queriam ser célebres por esta construção. Então veja, a motivação do coração daquelas pessoas não era uma motivação altruísta, uma motivação que pudesse beneficiar as pessoas. Eles queriam se tornar grandes, eles queriam se tornar conhecidos, eles queriam se tornar célebres. Então o que dominava ali era o interesse pessoal, a edificação pessoal, era se tornar conhecido, mais famoso do que as demais pessoas que pudessem aparecer por ali. Eles queriam chegar aos céus não para se relacionar com Deus. Vejam, a motivação deles não era para se relacionar com Deus. Eles queriam chegar aos céus para se tornarem célebres e não para ter aí um relacionamento com Deus. Portanto, o propósito estava em si mesmo, neles mesmos, e não nos outros ou no próprio Deus. Irmãos, se a gente for pensar um pouco nessa questão da palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina, eu não vejo, por exemplo, na Bíblia, essa ambição nos grandes homens de Deus. É interessante como existiram na história bíblica homens famosos, homens célebres, homens conhecidos no mundo,
Mas se nós olharmos pela história de cada um deles na Bíblia, a gente vai perceber que o coração deles não estava voltado para si mesmo, para serem grandes homens, para serem homens célebres, mas o coração deles estava entregue a Deus. Na verdade, eles se tornaram célebres, conhecidos e famosos, exatamente porque eles estavam com o coração totalmente dedicados a servir ao Senhor, e foi o próprio Deus que os tornou célebres e os tornou famosos. Se a gente estudar um pouco a história, a gente vai então entender isso. Quem colocou essas pessoas em local de destaque foi Deus. Não havia isso no coração deles. Então vejam, temos aqui alguns exemplos da palavra de Deus. Noé, o que nós estávamos fazendo? Subserviência, obediência a Deus. Deus mandou que ele construísse uma arca. Naquela época nem chovia, quer dizer, é a primeira arca do mundo, é o primeiro navio, vamos dizer assim, embarcação, a primeira embarcação do mundo, Noé construiu. Ele poderia entrar para a história como o primeiro construtor, o primeiro capitão do navio, mas na verdade não estava isso no coração dele. O que estava no coração dele era obedecer a Deus, construir a arca, não para se salvar, mas para que ele, em obediência a Deus, pudesse salvar ali tudo aquilo que Deus queria colocar dentro da arca. Se nós vamos olhar para Abraão, Abraão é o pai da fé. Abraão foi a semente dessa grande nação de Israel, do povo de Deus, da qual nós fazemos parte. Nós somos descendentes pela fé em Abraão. E o coração de Abraão não estava se tornando um grande homem. Deus o chamou do meio da sua parentela, o tirou de lá, para que ele se tornasse uma bênção para todas as famílias da terra. Então vejam aí o propósito altruísta. Quando Deus eleva o homem, sempre é no sentido altruísta e não no sentido egoísta. Se a gente olhar para José, José foi o segundo homem mais importante do Egito. José foi governador do Egito. Mas ele não tinha o coração de se tornar esse grande homem. Mas Deus o fez pela fidelidade de José, e ele se manteve fiel a Deus em todos os momentos difíceis da sua vida que ele enfrentou e que ele passou. Deus o elevou a ser um dos homens mais importantes do mundo naquela época. Então vejam, para se tornar célebre, não precisamos ter no coração essa motivação egoísta. Eu quero ser um grande homem, eu quero ser um grande profissional, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande pastor de igreja, eu quero ser um grande alguém na vida. Se você quer ser alguém importante neste mundo, seja primeiro importante para Deus, porque se você for importante para Deus, tenha certeza de que Deus o fará importante para o mundo, porque Deus usa-nos não para nós mesmos, mas para sermos servos do Senhor e para sermos servos das pessoas, sermos importantes para servir as pessoas. Josué e Moisés, por exemplo, Moisés, Deus o chamou ali no deserto, e ele nem queria ir, com medo de ir, porque ele disse que não era capaz, mas Deus fez um dos homens mais importantes da história de Israel, o libertador de Israel, Moisés. Josué, o homem que atravessou o Jordão e iniciou a conquista da terra prometida. E não são tantos e tantos exemplos da palavra de Deus que nós podemos então entender que a nossa motivação maior não deve ser de nós sermos célebres, mas sermos importantes para Deus. E a partir daí, Ele nos fará importantes para o mundo. E outros exemplos que eu não vou falar exatamente de cada vez, porque vocês sabem, mas Samuel, Neemias, Esther, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e todos eles, irmãos, todos eles foram ali chamados e levantados por Deus para serem os homens que eles foram. Estão todos eles ali na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, a maioria está ali. Portanto, é só vocês olharem para a palavra de Deus e terem a certeza de que toda motivação egoísta
ela trará um final infeliz para aqueles que só pensam em si mesmo. A segunda motivação do coração que a gente encontra aqui nesse versículo número 4 foi a rebeldia contra Deus. A segunda motivação foi a rebeldia contra Deus. Eles não queriam se espalhar. Como nós vimos ali em Gênesis capítulo 9, Deus mandou se multiplicar, se espalharem pela face da terra. Eles não queriam. E eles queriam ficar juntos. Alguém até poderia questionar essa situação. Por que, irmãos? É ruim ficar juntos? A gente fala muito em comunhão, a gente fala muito em união, não é isso? E de repente, aquelas pessoas, elas não queriam viver espalhadas, elas queriam viver juntas, elas queriam viver em comunhão. Quando a gente olha para a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, a gente vai perceber que ali, aquela igreja que estava começando, um dos princípios fundamentais daquela igreja é a comunhão. E aqui a gente vê um povo que estava querendo ficar junto, queria ficar unido. E muitas vezes, irmãos, a gente erra e a gente peca porque ao olharmos determinadas coisas e ao nosso olhar, aos nossos conceitos, a forma como a gente olha, a gente pode entender que aquilo é uma coisa boa para a gente. A gente pode entender que aquilo que nós estamos querendo fazer não tem nada de mal. Aquilo que nós estamos olhando e vendo é algo que é bom para a gente. Agora, a Bíblia diz também que existem coisas que para o homem parecem boas, mas que dão em caminhos de morte. Por quê? Porque, irmãos, é bom realmente buscarmos a comunhão, é bom buscarmos a união entre pessoas, mas é ruim fazer isto quando desagrada a Deus e quando nós, ao fazermos isso, estamos nos confrontando com a palavra de Deus. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Aqui, aquelas pessoas, elas estavam se rebelando contra a palavra de Deus. E quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que é ruim e que é mal aos olhos de Deus. Portanto, há caminhos que para os homens parecem bons, mas que eles são caminhos de morte, né? Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Quando nós olhamos para determinadas situações que achamos que não há mal nenhum em fazer aquilo, a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para a palavra de Deus. Se eu vou fazer algo que aos meus olhos parece ser bom, gostoso, agradável, né, como a fruta que Eva pegou, que era bom aos olhos, agradável para comer, às suas vistas, a primeira coisa que nós devemos fazer, queridos, a primeira coisa é olhar para a palavra de Deus e perceber se naquele algo, naquele fetiche, se naquela aparência que é boa, se aquilo não está ferindo a palavra de Deus. Porque se estiver ferindo, não é nada bom. Se estiver ferindo, é algo que é ruim e que é mal. Portanto, Deus, Ele não aprova, queridos, esse tipo de comportamento. Não aprova. Por maior que nos pareça bom, aquilo que desagrada a Deus não será aprovado pelo Senhor. E o fim sempre será o castigo de Deus. Portanto, ninguém, não existe homem nenhum, pessoa nenhuma na face da terra que seja bom o suficiente para definir o que é bom ou ruim para si ou para os outros. Não existe ninguém. O jovem rico, quando chegou ali para Jesus e chamou de bom,
E Jesus disse assim: por que me chamas bom? Ali em Marcos capítulo 10, versículo 18, ele diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Portanto, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que possa avaliar algo que seja bom para si ou para os outros. Qualquer conselho nesse sentido que venha diretamente de você ou de alguém humano, pode ter certeza que precisa ser examinado à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Porque vindo de homens, não vem de uma pessoa boa, ou de uma pessoa que é bom, considerada bom aos olhos de Deus. Se você quer saber se uma coisa é boa, examine a palavra de Deus e jamais se afaste dela. Tenha sempre um objetivo maior na sua vida: olhar para Deus e para o próximo. Essas então são as duas motivações que a gente percebe aqui nas motivações dos homens ao construírem essa torre. A motivação de Deus ao olhar para aquilo que os homens estavam fazendo e ali dar o juízo deles sobre essas motivações, sobre essas pessoas, nós vamos encontrar aqui no versículo número 5, que diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O que é que a gente consegue enxergar aqui nesse texto, queridos? Aqui o texto do Senhor desceu. O Senhor desceu uma linguagem, aquela linguagem humana, dizer que o Senhor desceu. A gente sabe que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E quando o homem diz o Senhor desceu, é uma linguagem humana para dizer que Deus, ele olhou, ele observou e ele prestou atenção naquilo que estava sendo feito. E portanto ele deu um direcionamento sobre aquela situação. E nós então podemos entender que Deus viu o pecado. A gente sabe, eu já falei aqui algumas vezes, que o pecado também clama. Não é só o homem que sofre, não é só o povo que está com dor, sofrendo, mas o pecado clama e fala e chega aos ouvidos do Senhor. E o pecado deste povo que ali estava se rebelando contra Deus chegou aos seus ouvidos. E ele então deu uma atenção quando diz: o Senhor desceu, significa dizer que o Senhor decidiu dar um juízo sobre aquela situação. Então qual foi a motivação de Deus? Eu quero que vocês olhem exatamente para esse texto. Porque ele emitiu o juízo, e ele diz o porquê que ele emitiu o juízo, porquê que ele voltou os olhos para o fato, e porquê que ele emitiu o juízo sobre esse fato que estava ali acontecendo. Versículo 6, nós lemos, diz assim: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Entendem, irmãos? Aquilo que Deus está falando aqui é um parâmetro para todos nós. Quando nós rompemos o limite estabelecido em determinadas situações da nossa vida, quando nós rompemos uma linha divisória entre o que é bom e o ruim, entre o pecar e o não pecar, entre a nossa relação com o outro, Deus está dizendo aqui que uma vez rompida esta linha divisória, não há mais retorno.
Veja o que Deus está falando aqui. Ele diz: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Não é à toa que o alcoólatra, para ser alcoólatra, ele começa com o primeiro gole. O viciado em cocaína, para ser um viciado em cocaína, ele começa com o primeiro cheiro, com a primeira picada. As pessoas que são infiéis, elas começam com o primeiro olhar. As pessoas que não respeitam os outros começam com o primeiro grito. O filho que não respeita o pai começa com o primeiro beijo. O ladrão, quando ele começa a roubar, ele começa primeiro pegando o cigarro de alguém. Sempre existe um começo. E quando se rompe esta linha, quando se rompe esta barreira, Deus está dizendo aqui: não há mais retorno. Não há mais retorno. Só existe uma forma de você parar essa situação. E é o que Deus fez aqui: cortar o mal pela raiz. Não existe outra solução para o fato que aqui estava acontecendo. Com Deus, o limite é o limite da obediência. A primeira desobediência, irmãos, é apenas o primeiro passo para o segundo, pois aí começa a se perder o temor a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor disse: eis que se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal, e não houve mais retorno. O mundo está como está, porque foi dado o primeiro passo. Com o outro é a fidelidade, com o outro é o respeito, com o outro é a falta de gratidão, é a desonestidade, é a irresponsabilidade. Todas as vezes que nós quebramos essa linha da relação com Deus e da relação com o outro, diz o Senhor aqui: não há retorno quando nós rompemos um desses parâmetros. Precisamos resolver essa situação, e a única forma de resolver é cortando o mal pela raiz. João Batista, quando ele está em Lucas capítulo 3, versículo 9, ele diz: e também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A raiz, o machado está posto à raiz da árvore. Ou seja, a ação ela tem que ser radical. Ela tem que eliminar aquele fator que uma vez rompeu com a harmonia, a paz e o equilíbrio das relações com Deus e da relação com o outro. E assim foi exatamente o que Deus fez. Ele diz: o povo é um. Como ele disse aqui no versículo 6. O povo é um. Significa dizer que o exemplo serviu para todos. O povo é um. Foi feito, todo o povo fez, e todo o povo ia continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Portanto, todo o povo que fez tinha que receber o castigo e o juízo de Deus daquilo que havia feito. O povo é um, e ele disse assim: e vai deixar de ser. Vai deixar de ser um. E versículos 7 e 8 diz assim: vinde, desçamos e confundamos, diz aqui o Senhor, ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O que Deus fez? Cortou o mal pela raiz. Nunca mais
vão estar como só povo, tendo o mesmo exemplo e continuar fazendo aquilo que eles estavam querendo fazer, me desafiar, desobedecer, querer ser célebres através da desobediência e do enfrentamento àquilo que havia determinado. Eu quero encerrar, irmãos, porque aqui nós vemos o resultado do pecado, o resultado dessas motivações pecaminosas no coração do homem. E diz aqui, pelo juízo de Deus, ele colocou o povo de volta no caminho que ele devia estar. O povo queria viver junto, e Deus disse assim: tem que se espalhar. Então, para se espalhar, o que Deus fez? Ele confundiu as pessoas, a linguagem. E ele então devolveu essas pessoas para o caminho que eles deveriam ter seguido. E aqui nos versículos de 7 a 9, que é o final do texto, diz exatamente isso. 20. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, pelo texto, podemos verificar alguns resultados que estão claros nesse texto. Primeiro, escolher seu próprio caminho sem respeitar o direcionamento de Deus é caminho de morte. Escolher o seu próprio caminho. Muitas pessoas querem ser independentes de Deus, querem ser independentes dos outros e de Deus. Mas aqueles que escolhem o seu próprio caminho, independente de Deus, escolhem caminhos de morte. Segundo, Deus, para essas pessoas, com essas motivações, não é a pessoa mais importante na vida delas. Deus, para muitas dessas pessoas que seguem esse exemplo, não existe para elas. Se existe, então, em segundo plano. Portanto, não é uma pessoa importante. A pessoa mais importante para essas pessoas que escolhem este caminho são eles mesmos, porque as motivações são egoístas e individuais. E também pessoas assim escolhem caminhos de morte. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a pessoa se torna insaciável no pecado, insaciável em fazer aquilo que é desagradável a Deus. Não é aquilo que eu falei, sempre existe o primeiro passo. Quando se dá o primeiro passo é porque o segundo vem atrás do primeiro. Quando a pessoa se torna insaciável, primeiro gole, primeiro cheiro, primeira traição, primeira desobediência, a primeira qualquer coisa que a gente venha fazer que esteja ali desagradável a Deus. O principal resultado, queridos, do pecado para as pessoas que escolhem esse caminho, essas motivações, é a dor, é o sofrimento, é a degradação, é a degeneração, é a separação, é a morte. Essas são os principais resultados do pecado. O pior é o sofrimento que estão próximos. Vocês pensam que aquele que peca só traz consequência para si mesmo? Estão enganados. O pecado, ele traz consequências para aquele que peca e para aqueles que estão próximos. Todos sofrem com o pecado daquele que ele comete. No entanto, é importante para todos nós entender que mesmo diante de toda situação, ou de qualquer situação que a gente venha se encontrar, Deus, Ele não nos abandona. Deus nunca abandonou o povo. Por maior que a gente saiba, por maior que a gente possa ver e entender essa situação na palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus sempre acompanhou as pessoas, nunca as abandonou. Diz a palavra de Deus em 2 Pedro, que Deus é longânimo, paciente. Ele espera que nós venhamos a entender que sem Ele
não existe celebridade. Sem Ele não existe vida. E Ele espera que todos nós possamos nos arrepender das nossas escolhas individuais, das nossas escolhas sem Deus, para que venhamos então a ter um encontro verdadeiro com Ele. Então, mesmo diante de toda a situação que você se encontra, Deus não vai te abandonar se você tomar a decisão de fazer parte da família dele. Deus desceu para consertar o erro e colocar novamente o povo no seu caminho. Ele quer que você volte ao caminho que Ele decretou, que Ele determinou, que Ele estabeleceu para a humanidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.